Bom, pessoal, nós estamos hoje com uma conexão bem diferente aqui no mais famoso podcast do mercado imobiliário planetário, que é o Isso Podcast. Hoje eu resolvi chamar para esse papo aí, que vai ser um papo cabeça, com certeza, que é com um cara muito especial. Essa figura que vocês estão vendo aí, ele é um meu colega que trabalha na Remax Noble em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Para quem não conhece, no meio do estado do Rio Grande do Sul, Santa Maria da Boca do Monte, uma cidade extremamente simpática. Um dos melhores galetos que eu já comi no Brasil é em Santa Maria, tenho grandes amigos. E vai ser legal o programa, porque aquela pergunta que fazem no meu podcast, isso podcast, vai ser assim, ó, poderia um psicólogo trabalhar no mercado imobiliário? Poderia um psicólogo abrir uma imobiliária sem conhecer imóveis e ter resultado? Pode isso, Casti? Bom, gente, pode. Isso pode sim. Vocês vão entender por que pode com este papo de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre carreira, vamos falar um pouco sobre as dificuldades humanas, as dificuldades de cada um de nós, seres humanos que vivemos neste mundo louco. Vamos falar sobre carreira, sobre prospecção de negócios, sobre sucesso, sobre livro. Já tem um spoiler, nós vamos falar sobre livros, ou um determinado livro que nós vamos falar. E vocês, eu tenho certeza que vão passar o tempo muito legal com este cara, porque a gente gosta muito das mesmas coisas. O que nos une na nossa empresa são a similaridade das coisas que todos nós temos em comum. Os nossos objetivos de vida são muito similares. Então, sem mais delongas, o Vinícius. O Christian Seron, este cara é o cara. Seja muito bem-vindo, meu caro. Muito bem-vindo. Brother, massa. Já deu para ver que vai ser legal, né? Com o começo ali, se pode, o psicólogo pode. Vai ser massa. Cara, graças. Quando tu me falou, 2 dias atrás, ou 2 noites atrás, aí da possibilidade da gente bater esse papo, eu não precisei pensar 2 segundos, assim, né? Então, na hora, é óbvio que vamos, óbvio que eu tô lá, vai ser divertido realmente. E, brother, é um prazerzaço estar trocando uma ideia contigo. Eu já te disse isso 1 milhão de vezes e falo, inclusive, pro time aqui. A referência que tu é para nós, a referência que tu é para mim, né? Eu tô chegando no mercado imobiliário, tem 2 anos de mercado imobiliário aí. E a gente se espelha em algumas pessoas que constroem belas coisas, né, Cássio? Não é à toa que a gente se admira. Não é à toa. Essa é a real. Né? E é interessante que eu me recordo do dia que você foi apresentado para todos, né? E teu jeitinho lá no palco e tal. Cara, quando tu começou a falar, eu não recordo quem estava comigo, eu só olhei para o lado e falei, meu Deus, esse cara vai se dar bem. Porque é interessante a gente ter uma visão, principalmente eu, que sou velho nesse negócio, é impressionante o quanto a gente se equivoca em pensar que só determinado tipo de gente vai se dar bem no mercado imobiliário. Então, o que eu mais gosto, eu admiro todos os corretores antigos, admiro inclusive os que não são nossos colegas, não tenho nenhum problema em falar isso, mas eu acho legal... eu acho legal o goleiro que marca gol. Né? Eu acho legal. O Rogério Ceni, apesar de eu achar que ele não era um grande goleiro, era legal ver os golaços que ele marcava de falta, porque não é o que a gente espera um goleiro goleador, né? Mas eu acho que se eu pudesse resumir você na corretagem, você é o grande Rogério Ceni, que eu espero não, você está marcando golaços aí, você e a tua equipe, o teu sócio, que é um menino também muito maduro. Você tem uma sorte de trabalhar com um cara tão jovem com ele, mas com uma cabeça tão madura que não representa a idade que ele tem. Então,
Queria só te fazer, antes de entrar nas perguntas, eu queria fazer um breve resumo, depois você me corrige se eu falar alguma besteira, tá? O Christian tem 14 anos de clínica de psicólogo, como psicólogo, nasceu em Santa Maria, que eu já citei, no centro do estado de Porto Alegre, uns 300 quilômetros daqui da capital, provavelmente. Em 2010, foi consultor de empresas e desenvolvimento pessoal, entrou numa área mais da psicologia empresarial. É palestrante, tem programas de treinamento, já treinou muita gente. Entrou nesse mercado, você acabou de já dar o spoiler, há 2 anos, ou seja, em 2021 você deve ter entrado na empresa, né? E em breve autor de livro. Então, assim, cara, é isso aí a tua vida? Tá resumido? Tem mais alguma coisa que eu falei? O que você falta falar? Palhaço. É? Eu sou formado em palhaçaria, né? Fui por 4 anos palhaço de hospital, um programa voluntário lá, mas quando as pessoas me perguntam formação, palhaço, sou formado em palhaçaria também, que é um capítulo muito legal da minha vida aí. Isso é sacanagem, isso eu não sabia. Eu não sabia. Meu, então assim, ó, você é o único cara que se eu chamar você de palhaço, você não vai se ofender. Eu vou amar, obrigado, é um elogio. Bom, não preciso dizer como é que vai ser a chamada aqui, aquele textinho, né? Eu não preciso mais te dizer agora como é que eu vou chamar. Eu acho que vai ter 30 milhões de visualizações. Cara, é um elogio. Inclusive, a gente às vezes fica meio puto assim quando chama as pessoas de palhaço. Cara, como assim, baita elogio e as pessoas levam torto, né? Você estava na empresa quando o Peixoto fez um evento e convidou um palhaço para fazer uma palestra? Era uma palestra remota, foi na pandemia. Você não estava, né? Não, ainda não. Cara, então, assim, ó, acabando o programa, eu vou tentar achar e vou te mandar. Maravilha. Esse cara fez uma palestra no meio da pandemia, no início da pandemia, todo mundo triste, mal. Cara, esse cara fez uma palestra. Eu duvido que não tinha 80% das pessoas no final chorando, mas não chorando de triste, chorando com uma visão que o cara trouxe, que ali foi a vez que eu pensei, que coisa bacana, que é um trabalho que a gente às vezes nem para pensar, que é um papel social tão legal. A gente estuda, né, cara? Assim, eu coordenei um grupo de palhaços de hospital por tempo, lá em São Borja ainda, quando morava lá em São Borja. E tem um processo de formação para isso. Fiz inúmeros cursos aí, São Paulo, Caxias, Santa Maria, né, dentro de um processo de formação em palhaçaria, especificamente no clown, que é um palhaço de hospital, com uma maquiagem mais leve e tal. Cara, é massa. Mas isso foi de 2012 a 2016, né? Bom, mas, cara... Eu queria te fazer, pegando esse teu gancho para aproveitar essa brincadeira, dessa conciliação entre a palhaçaria e a psicologia, eu já me tratei por alguns bons anos da minha vida. Eu fiz uma brincadeira na época que eu dizia que impossível corretor de imóveis de verdade prosperar sem se tratar. Eu tinha a minha visão naquela época que era impossível aguentar a pressão que era ser corretor de imóveis sem ter um acompanhamento e sem ter um entendimento um pouco melhor das dificuldades que a gente passa e do que a gente precisa fazer para poder se superar. Então, eu me recordo que quando eu fui para minha primeira consulta, eu me tratei com 2 pessoas diferentes. Primeiro foi um homem que virou um grande amigão meu. Talvez isso foi uma das coisas que a gente não continua a terapia. Dr. Paulo, uma pessoa espetacular, que eu amo de paixão. Depois foi com uma mulher que era o contraponto que eu queria, que foi a doutora Luciana. E adivinha, eu sentei na primeira vez, na primeira consulta, e a frase dela, quando eu sentei, foi: o que te traz aqui? É ou não é? Então a pergunta que eu vou te fazer, de sacanagem, é: o que te trouxe até aqui, Seron?
Até aqui, até esse papo, até esse momento, até esse espaço esse momento de vida da tua vida profissional. Isso mesmo. Cara, assim, ó, as pessoas às vezes me perguntam, sabe, Cássio, o que me move? Eu trabalhei muito tempo com treinamento para... Esse processo começou, cara, na verdade, antes até de 2010, sabe? Eu conheci o PGQP, o Programa Gaúcho de Qualidade, lá em 2002, 2003. Na verdade, tudo começou, e aí eu vou te trazer um pouquinho agora, com um dia de indignação. Isso era setembro, outubro de 2020. Eu fazia psicologia, estava no 3º semestre de psico. E eu trabalhava, meu curso era de noite, eu trabalhava de dia como estagiário numa casa-abrigo de meninas com problemas tutelares aqui em Santa Maria, e eu ganhava R$1,75 a hora. R$1,75 a hora. Ou seja, eu nunca tinha dinheiro para nada. Né? Tava sempre... Então, o que eu fazia para poder ter dinheiro? Eu trocava plantão com os meus colegas, né? O meu turno era de 6 horas, eu trocava. E eu me lembro que naquela época minha namorada morava em Porto Alegre, cara. E eu tinha uma viagem marcada para ir ver ela e tal. E eu cheguei atrasado na aula porque eu estava trocando o plantão. Certo. Né? E aí, quando eu cheguei, estava no quadro da sala, assim, alteração de uma data de prova para o final de semana que eu ia ver ela. Eu já tinha comprado passagem e tal. E eu, cara, como eu cheguei atrasado, teve uma votação, não participou da votação, cala a boca e aceita, né, cara? E aí eu digo assim, porra, não sou dono nem da data que eu vejo a minha namorada. Não coordeno nada na minha vida, né? Assim, ó, todo mundo manda em mim. E eu me lembro que eu saí da aula putaço, fiquei um tempo no bar da universidade, chamei 2 colegas e convidei elas para nós abrir uma empresa de recrutamento e seleção. E aí as gurias me falaram, Christian, tá louco, cara? A gente tá no 3º semestre de faculdade, a gente não sabemos nada. Eu digo, cara, mas olha aí, nós temos toda a mão de obra aqui, tem um horror de professor, a gente contrata os professores, né, para fazer os recrutamentos por nós, barbada. Tá, e paga como? Paga com trabalho. Com o que vai render resultado. Convenci as 2, abrimos uma empresa de recrutamento e seleção, acho que foi a primeira empresa de recrutamento e seleção em Santa Maria. E daí as coisas começaram a acontecer, começou um processo de empreender, em seguida eu cansei do recrutamento e seleção, e olha o que eu faço hoje. Que louco, né, cara? Puta! E aí, em seguida, eu cansei porque eu atendia outras empresas e todas as empresas me pediam o mesmo perfil. Eu quero alguém que seja comprometido, criativo, positivo, proativo, que tenha responsabilidade. Todas as empresas pediam a mesma coisa, só que as empresas não estavam preparadas para isso. Certo. Né? E aí eu comecei a parar de fazer recrutamento de seleção e dar consultoria para a empresa, ainda na faculdade, tá? Aí conheci o Programa Gaúcho de Qualidade e as coisas começaram a derivar. Quando eu me formei, eu fui direto para a clínica, assim, tinha realmente um desejo muito grande de trabalhar na clínica com psicanálise, mas essa paixão por pessoas e por empresas sempre tocou, assim, tanto que em seguida começavam a me convidar, né? Cara, preciso de um processo de desenvolvimento na minha empresa, preciso de alguma coisa assim. E aí eu comecei a atuar em empresas, em seguida nasceu um treinamento para desenvolver lideranças e times de vendas para desenvolver alta performance. Era um treinamento, eu rodei ele, eu fiz 78 turmas mais ou menos dele, de 2013, 14 até 2019. Que era uma público imersão... variado, então, público super variado. Público variado, público aberto, mas normalmente, assim, chegou um momento que eu comecei a atender muita empresa no desenvolvimento dos times de vendas de empresas. Era uma imersão de 36 horas, sem intervalo nenhum, 36 horas corridas, em qualquer tempo, com 80% dele em área externa. Então, debaixo de chuva, né? Cara, e a gente conseguiu belos resultados. Em seguida, com isso, trabalhando bastante com os líderes da empresa, isso já era 2015, 2016, eu acho. Eu comecei a ver que o que movia não era a teoria, cara, né? O que move as pessoas, e que aquela coisa do propósito, ela passava essencialmente pela pessoa, não podia ser só, tinha que ser algo que... Eu me lembro que eu estava dando consultoria para uma empresa de energia em Novo Hamburgo, né? O pessoal que eu tenho relação até hoje, a Paulo, que tem um carinho muito grande pelo Rogério Fier, um amigão, assim, e quando a gente estava falando da missão da empresa do Rogério, né, e daqui a pouco levar eletricidade, blá, blá, aquela coisa toda, assim, e isso não move, né, cara? E aí o Rogério traz a seguinte frase, assim, né, cara, nós passamos o dia inteiro para elaborar uma frase que era a missão. E o Rogério traz a gente falando sobre o servir, entrou em ação o servir.
E lá pelas tantas o Rogério se emocionou e diz assim, ó, cara, minha mãe sempre disse a seguinte frase: quem não vive para servir, não serve para viver. Né? E aí a missão da empresa é servir, o ser escrito em maiúsculas, e o vir que completa o servir com o devir, com a potência de realização. Então, servir para viver com energia. É a missão da empresa dele até hoje, e o quanto isso envolve os colaboradores. E aí ficou muito claro que o propósito de uma empresa passa essencialmente pelo que o líder vive, pelo que ele é, pela essência da pessoa. Daí nasceu um treinamento que se chama Norte, né? Eu fiz 9 turmas deles, uma imersão de 2 dias, para poucas pessoas, bastante exclusivo, assim. Né? E o Norte buscava trabalhar isso, o encontro do propósito. Eu me lembro que quando eu terminei a primeira turma, eu ainda digo, cara, não chegou, precisa mais. E aí eu comecei isso foi em 2017, eu comecei a montar outro que se chamou de Ser Sol, que eu brinco que é uma obra que eu fiz, que eu amo ele, amo. E eu chamo ele de percurso, né? Entre aspas, entre parênteses. Então é um percurso, porque ele não acaba, é um curso de vida, assim, né? E é uma imersão para 8 pessoas, somente 8 pessoas, turmas de 8 pessoas, né? Que é um encontro consigo mesmo, de 3 dias, assim, sabe? Que é uma experiência de vida. Porque eu acredito que a vida, cara, assim, ó, eu li uma frase de um autor que me impactou muito, assim, Antônio Meneghetti. A frase diz: uma vida que não tem como escopo o prazer não tem sentido. E aquilo, cara, me deu um soco, né? E aí ele explica depois o que é prazer, né? O prazer de tu viver de acordo com a essência que tu é. Sabe, Cássio, eu me deparei com essa frase há alguns anos já, e aí passei a conduzir muita coisa a partir disso. Então, cara, te respondendo, o que me trouxe até aqui, eu acho, cara, eu me lembro que quando eu comecei a construir esses cursos com pessoas, falando de propósito, eu tive que escrever o meu, né, cara? E aí eu me lembro que eu escrevi a seguinte frase, assim: ser um artesão de viver. Da vida, assim, eu tenho um desejo muito grande de fazer a vida com as mãos. É uma obra que não termina, né? Nunca, brother. Vamos lá, artesão de viver, vamos lá, a obra pronta, assoprou, limpou, olhou, tá pronto, não tá pronto, né? Vai tá, nunca vai estar. Então, cara, tem pessoas que não conseguem, talvez, entender que é isso que é o legal. Talvez a tristeza maior das pessoas é justamente não perceber que essa é a beleza da vida, não o triste da vida. Mas credo, cara. E aí, assim, ó, o meu trabalho hoje é essencialmente pessoas. Até, inclusive, assim, ó, não sei se está saindo barulho aqui, mas o pessoal está trabalhando no meio da empresa. Tá ótimo. Tem gente tirando foto aqui, tem corretor chegando, tem estudo de mercado sendo apresentado do lado. Então, cara, quando eu olho para as pessoas aqui, é uma paixão, cara. Meu Deus do céu, sabe? Então, essa paixão por pessoas é o que... Né? Eu tô olhando o camarada fazendo foto com um sorrisão ali agora. Poxa vida, cara. Então, isso é que eu acho que você acabou, parece que adivinhando a próxima pergunta que eu ia te fazer. Eu vou te dar, então, qual seria, que eu acho que você acabou de falar agora. Quais as pontes que você faz entre a sua profissão hoje com a profissão do passado como psicólogo? Eu acho que você acabou de explicar. Ajudar a pessoa a se encontrar. Né? Talvez, me corrija, eu não sou Jô Soares para fazer pergunta com resposta. Eu queria tua resposta. Casti. Até porque eu não sou gordinho também, né? Eu recebi... deixa eu buscar aqui. Essa ponte eu queria saber qual que você faz a ligação. Eu recebi agora há pouco de uma corretora nossa, da Vânia, um vídeo desses memes de Instagram aí, que fala, né, da vida do corretor, que está sempre sem dinheiro, sempre correndo atrás, do cliente cancelando, e ela me manda a seguinte frase: desde que estou na Remax, não soube mais o que é isso. Né? E quando eu olho para algumas pessoas aqui, citei o nome da Vânia, mas quando eu olho o Diego, o Carol, que está aqui, a Alessane, que está chegando, e o time que a gente tem... Esses dias a gente estava numa reunião de sexta-feira e uma corretora diz assim... Falou para mim, para o Léo, que é o meu sócio, que citou, que é um cara especial demais, assim, para a Patrícia, que é a nossa coordenadora, que também conduz o time junto com mestria, assim. E essa corretora diz assim...
vocês não têm noção do que vocês estão fazendo aqui, mas vocês estão mudando as nossas vidas. Nós não somos as mesmas pessoas que entramos aqui. Então, cara, essa conexão de vida, essa conexão de viver com aquilo que tu vive, que tu faz, que tu realiza, cara, isso... As pessoas me perguntam assim, Christian, tu parou com a psicologia, tu abandonou? Não abandonou nada. Talvez seja o momento que eu esteja sendo mais psicólogo na minha vida, que eu esteja mais vivendo a profissão. Esses dias eu conversava com um amigo, sábado passado, e eu dizia assim, cara, parece que tudo que eu vivi até hoje estava me preparando para esse momento. Cara, pensa, o trabalho do psicólogo numa sala, com uma cadeira, com uma pessoa, por maior que seja a grandeza de uma pessoa, é aquele ponto que dura um tempo e a pessoa vai embora e você não acompanha. Você só fica sabendo na próxima sessão o quanto ela evoluiu ou não. Agora, hoje, tu vive essa porra. Todos os dias, a todo momento. Exato. Hoje é uma loucura que tu tá fazendo, porque hoje tu trabalha agora 24 horas sem perceber. Na prática, você tá, vamos brincar assim, talvez no código de ética da tua profissão tenha que você não possa se envolver, mas tu tá mais envolvido do que nunca na tua Tu sabe, Casti, que isso sempre me soou estranho, né? Sei lá se o que eu vou falar é uma heresia aí, né, profissional, mas para mim eu não consigo conceber uma praxis que envolva duas pessoas e não tenha envolvimento. Cara, eu me envolvo, mergulho, né? Porque, cara, são pessoas, a relação não pode ser gelada, ela não pode ser fria, ela não... Então, esse envolvimento, cara, eu vibro com o meu time, eu choro com eles, eu comemoro junto, né? Eu tava falando hoje de manhã com o Diego, um cara que eu aprendi a admirar, assim, sabe? Um corretor nosso, Diego Alves. Sim, Diego Alves. E tá fazendo um trabalho belíssimo, cara, assim, e eu olho, há poucos dias o Diego tava num bar aqui, cara, ele fez 5 vendas em março, em julho, 5 vendas, 5 boas vendas, tá fazendo um trabalho, cara, lindo, bonitinho. Ele tava num bar uma quinta-feira de noite e postou um chopp e postou a legenda, brindando a vida. Cara, puta que pariu, né? Eu me emocionei. Aquele orgulho, né? Aquele orgulho. Pá, tô conseguindo. E assim, cara, que coisa linda ver o camarada brindando a vida. Me emocionei por ele, fiquei feliz por ele, sabe? Eu digo, poxa, que mágica, cara, a gente ter a fortuna de poder trabalhar com pessoas e acompanhar e ver esse desenvolvimento. Assim, coincidência que você está falando dele, que ontem, não me recordo agora quando, eu estava conversando com uma corretora, uma colega nossa da Remax, aqui do Rio Grande do Sul, e a gente estava falando entre nós sobre as nossas coisas, sobre a nossa paixão pelo nosso trabalho, pelo nosso negócio, e eu tentei explicar para ela uma coisa que eu não fiquei satisfeito, mas eu já estava cansado. Eu acho que até foi ontem, cara. Tu vê, a vida da gente é tanta coisa que eu não sei quando foi. Mas o que eu falei para ela, eu terminei de falar, continuei vivendo e vi uma postagem do Diego, uma foto dele bacana assim. Quando eu li o que ele escreveu, eu peguei, mandei para ela e falei, cara, era isso que eu estava tentando dizer. Mas é isso que eu entendi também. Então, eu acho que a nossa diferença, que parece, para quem não nos conhece, para quem está fora da nossa empresa, a nossa diferença é o quanto a gente enxerga de mais conteúdo no trabalho chamado corretagem de imóveis. O quanto os ganhos maiores desse negócio, além da comissão. Cara, porque isso no nosso time, eu estava falando com a Carol ontem, né, uma corretora nossa também, e a Carol falando isso, assim, do quanto entra... Cara, não é o nosso trabalho não é burocrático. Ele tem burocracia em uma pequena etapa, mas o nosso trabalho é
Sabe, Casti, que para mim, assim, ó, cara, minha casa é uma extensão do meu corpo. Logo, é sagrada. Né? Claro. Eu valorizo demais a minha casa. Certo. Eu amo estar em casa. Sou igualzinho. Cara, Igualzinho. eu amo. Vibro cada minuto que eu tô em casa. Em todas as casas, não é na última casa. Na melhor casa. Perfeito. Vai. E aí, cara, as pessoas abrem a porta das suas casas para nós entrar. Isso tem um valor monstruoso. Né? E a gente precisa valorizar isso. Para mim, esse é o grande ponto da nossa profissão. As pessoas abrem as suas casas, ou seja, elas abrem as suas vidas para que a gente entre lá. E isso merece ser tratado com respeito, com carinho e com a excelência que eu tenho certeza que a gente cuidar o que você vai deixar, né? Cuidar o que você vai deixar lá quando você entrar. Né? Eu acho que você tem o poder paranormal de prever as perguntas. Eu tô começando a me irritar contigo, tá? Mas eu vou te perdoar. A próxima pergunta, você já respondeu, seu cachorro sem vergonha. O que é para você hoje? O que é a definição da palavra sucesso? Eita porra. Eita. Meu caro, não tem errado e certo. Não, mas eu tô. Agora tu me levou longe. Casti, até me emocionou um pouquinho. Ontem, sabe que a gente vai falar do livro em seguida, né? Vamos. Teve alguns momentos na minha vida que para mim são muito caros, assim, sabe? Eu me lembro da minha formatura na psicologia. A formatura para mim é uma conquista muito individual, sabe? Eu me lembro que quando a gente perfilou ali para entrar no salão e começou a tocar música, eu comecei a chorar. Eu acho que eu parei umas 3 horas depois, assim, sabe? De felicidade, assim, foi um momento mágico. A realização da primeira e da segunda turma do Ser Sol, a abertura da primeira e o encerramento da segunda, me tocou de um jeito tal. A primeira porque eu estava realizando a primeira, a segunda eu digo porque virou realidade. A inauguração dessa loja aqui foi um dos momentos mais belos que eu vivi na minha vida. Teve transmissão ao vivo, teve show, teve banda, teve cara tocando rock, teve discurso emocionado, o Túlio se emocionou. Cara, foi algo de uma... Porque assim, porque o Léo e eu, a gente sabe... Eu me lembro quando a gente foi comprar as flores, tem bastante flor aqui, e o Léo me falou assim, cara, eu nunca imaginei na minha vida gastar tanto com flor. Então, mas, cara, tu olha assim, cada pedaço foi construído numa lojinha pequenininha de 70 metros lá na Floriano, sabe? Então a gente sabe o quanto isso aqui tem valor, sentido, beleza, sabe? Eu tô prestes a lançar um livro que eu comecei a escrever ele na pandemia, no começo da pandemia, nos primeiros meses de pandemia. Uma hora eu conto a história toda aí. E semana passada eu peguei pela primeira vez ele na mão, porque até então ele estava na tela. Certo. E aí a gráfica me entregou o que eles chamam de boneco, que é uma pré-impressão. Isso, boneco, certo. Casti, que sensação. Né? E, cara, assim, já estou lançando a provável data de lançamento é 23 de setembro. Mas por que 23 de setembro? Porque é o equinócio de primavera, né? O dia e noite tem a mesma duração. Mas quando eu peguei na mão, cara, a sensação de felicidade, de alegria, de prazer era um negócio absurdo. E no livro eu falo sobre alguns estágios na vida da pessoa. E as pessoas falam muito em deixar legado. E eu não acredito muito nisso. Eu acho que tu não tem que deixar nada. Eu acho que tu tem que ser o próprio legado. E para mim sucesso é isso. É quando a tua existência toca a existência de outros, mesmo independente da tua existência, sabe? Quando aquilo que tu tá construindo tá tocando os outros. O Léo hoje tá viajando, o Léo foi descansar, mas a existência dele tá aqui dentro. Claro. Ele tá atuando aqui dentro.
né? É que a ausência dessas pessoas, a ausência delas se torna palpável. Tenta entender o que eu quero dizer. Mas, credo. É notada a ausência, a presença dele é notada e percebida, ou seja, o valor também está presente até na ausência desse cara. E para mim, o sucesso, cara, só que isso vem atrelado a uma questão de prazer. No final do dia, a gente tem na frente da loja aqui, cara, 2 poltronas. E tem uma iluminação amarelada aqui na frente, onde está embaixo tem a placa da Remax ali e tal, tem um letreiro da Remax. Eu acho um espaço belíssimo. Normalmente 7 horas, 7h30, eu me sento ali naquela poltrona olhando para a loja e que fica essa iluminação amarelada aqui dentro. E eu olho e digo, puta que pariu, que coisa mais linda. E não é só o físico, só as paredes, mas que coisa mais linda que a gente está vivendo aqui. E eu tenho uma sensação física de prazer, de felicidade. Para mim, isso. E eu brinco com as pessoas, eu digo, olha que louco, cara, eu até ganho dinheiro para fazer isso. Então, cara, para mim, verdade. Sucesso é essa sensação absurda de prazer, assim, de fazer aquilo que eu sou. Sucesso é um prazer incrível de fazer aquilo que eu sou, aquilo que a minha natureza grita, entende? Porque a minha natureza me empurra para esse trabalho com pessoas, cara. E aí eu faço, ganho dinheiro, sou feliz, tenho prazer, as coisas acontecem, as pessoas se movem, as vidas são... Porra! Para mim, sucesso é isso, cara. Para mim, sucesso é vibrar com isso, sabe? Eu queria te fazer uma pergunta, que é uma pergunta... dentro do que você puder falar sobre isso, tá? Eu comentei que eu acho que a nossa profissão, eu sou corretor de imóveis e comecei em 98, e estou até hoje trabalhando nesse mesmo mercado e eu vejo que é uma escola da vida. Ser corretor ou corretora de imóveis, por mais de 2 anos, você aprende a vida de forma muito intensa, porque você participa de momentos difíceis e momentos felizes, difíceis, mas você, como tu acabaste de falar em relação a abrir a casa, você participa da vida das pessoas, você participa de morte de pessoas que tem que ser vendido, você tem que lidar com o luto da família. Então eu acho que vamos fazer uma brincadeira, é uma faculdade muito forte a corretagem no sentido de amadurecimento, tá? E é por essa razão que dentro dessa questão das nossas emoções aí, da nossa psicologia, como é que você avalia o quanto a psicologia deve ser levada mais a sério em relação ao controle dos corretores para não se deixar levar com as dificuldades, com as frustrações. Você consegue, dentro da tua profissão, ajudar quase... Vamos lá, antes que teus colegas me matem. Não estou dizendo que você está dando consultas gratuitas, mas você consegue ajudar aos teus corretores e corretoras entender que faz parte do processo e o envolvimento tem que ser até um certo ponto, porque não é que eu discordo de você, tá? Em relação, você falou que você não consegue imaginar não se envolver. O que eu penso sobre isso é que eu já participei de momentos de compra e vendas difíceis e alguém ali tinha que estar controlado, alguém ali tinha que ter um equilíbrio, sabe? Nesse ponto eu acho que é legal a gente botar um marcador aqui. Então, como é que você vê? Você tem um time de gente muito jovem, eu percebo do que eu conheço da tua turma, que é grande, você tem uma gurizada muito bacana. Como é que está o emocional? Como é que você consegue analisar isso dentro da tua empresa hoje? O que você pode falar para os colegas que estão assistindo esse programa? Perfeito. Adorei ter feito esse marcador, como tu falou, sabe? Porque a gente se envolve, sim, mas é importante entender o que é meu e o que é teu. Isso. Isso a gente trabalha bastante. Cara, assim, a importância da psicologia aqui, tá? Eu sou psicólogo, a Patrícia, nossa coordenadora da loja, é psicóloga.
né? A Mari, nossa recrutadora, é psicóloga. Nós temos 3 psicólogos no time. Né? A Paty acompanha as pessoas toda semana. Ela fala com todos toda semana. O time senta com ela toda semana. Eu acompanho o time também. Hoje, no final da manhã, eu estava batendo papo com uma corretora nossa sobre isso, assim, e ela trazendo sobre o olhar que a gente tem aqui na empresa para as pessoas. No começo, tu falou que a gente tem um time muito novo e temos. O começo da profissão ele é delicado, porque às vezes as pessoas veem a vida de Instagram é uma baba, né, Cássio? O camarada começou hoje como corretor e faz, né, passa na rua por um Camaro, se apoia no Camaro, faz uma fotinho e todo mundo acha que, entende? Que é só sucesso, e não, ela é muito trabalho. Eu costumo dizer para as pessoas assim, ó, o nosso trabalho ele é simples, talvez não seja tão fácil, né? Ele precisa, tu precisa realmente estar muito bem contigo para que tu construa algumas coisas. As pessoas chegam às vezes pensando que em 3 meses vão estar ganhando rios de dinheiro, não existe, né? Tu vai construir constância, né? Então, cara, a gente tem um acompanhamento muito de perto com o time, muito de perto mesmo, assim. A gente entende que cada pessoa tem. Falávamos terça-feira de noite, nós temos um programa, toda terça nós temos treinamento aqui, e falávamos sobre isso. A empresa tem um tempo, né? Eu e o Léo temos um ritmo e a gente acelera o jogo e queremos acelerar cada vez mais. A empresa tem o tempo dela, mas eu não posso querer que a Carol, que está aqui na minha frente, ande no mesmo tempo, né, do Diego, que ande no mesmo tempo do Dumel, que ande no mesmo tempo da Vânia, que ande no mesmo tempo do Kevin, e a gente precisa entender que cada um tem o seu ritmo, sabe? E também precisamos, às vezes, porque daí as pessoas começam a se comparar, né? Puxa, mas o Diego tá tendo um sucesso, o Diego mês passado vendeu 5 e eu não vendi nada. Cara, o Diego tem 2 anos de mercado, tem 3 meses. O que ele fez antes para chegar onde ele está. Exato. É fácil olhar só o dia de hoje, né? Perfeito. Então, isso a gente constrói muito, sabe, Cássio? Legal. Olhamos para o todo, olhamos para a empresa como um todo, e eu acho que esse é um dos belos diferenciais da nossa empresa, assim, e vejo isso vindo também do Thiago, do Túlio, dos master franqueados lá, né? Sempre que a gente liga e precisa de alguma coisa, tem um atendimento, né, pontual, focado. Vejo o pessoal falando do Peixoto também, né, a atenção dele. Então, esses dias eu tive uma conversa com o Peixoto, um spoilerzinho aqui, tá, cara, o prefácio do livro é do Peixoto, né? Eu cheguei para ele e fiz um convite, né, achando que, cara, o Peixoto tem, né, imagina, 600 franquias para cuidar, né, não sei quantas master franquias, né, veio para lá e para cá. E eu pedi para ele, e já falando, cara, eu vou te fazer um pedido, né, mas está tudo certo, eu entendo o teu tempo, né, mas eu adoraria que tu prefaciasse meu primeiro livro e tal. E a resposta dele foi, cara, ele me deu um abraço e me falou assim, ó, é óbvio que sim, faço questão e recebo com muito prazer. E aí me trouxe mais uma série de coisas ali. Puta, que coisa linda, né, cara? Que coisa linda. Então, eu penso que esse talvez seja um dos belos diferenciais da nossa empresa, sabe, Cássio? Esse olhar para o todo e para um. Né? Para o todo e para um. Puta, isso é lindo, cara. É que, na real, velho, o todo é formado por um monte de uns. Esses unzinhos aí, cuidadinhos, essa visão acurada, essa visão paternalista quase que a gente tem em relação à nossa equipe, é quase filhos. Eu tenho muito medo disso, mas é isso, porque é um sentimento de querer o melhor para os seus filhos. Os pais querem que os filhos cresçam, querem que eles sejam melhores do que eles. Pelo menos eu fui ensinado pelo meu pai, pela minha mãe, assim. E aí a gente vê essas pequenas histórias que todos os dias a gente ouve. A gente pensa, putz, é isso que eu quero para você. Essa comparação, ela deve existir não para se comparar, mas para se modelar, para buscar esse mesmo viés de crescimento aí que todos nós podemos. Nós não precisamos ser melhores ou piores do que ninguém, mas nós podemos sim se inspirar nos caras, não tem problema nenhum isso aí. Perfeito. Né, velho?
Então, assim, ó, eu vou fazer uma sacanagem contigo agora, tá? Agora, propositalmente, uma sacanagem. Você concorda comigo que você não entrou no mercado imobiliário? Ou seja, você não... vamos lá. Quem queria, na tua rede de relacionamentos, da tua vida, da tua existência, quem é que entenderia que o louco do Christian comprou uma imobiliária? Ou seja, como que os caras viram isso? Bah, agora o cara enlouqueceu mesmo. Aquele cara era louco, agora não. Agora eu vi que ele é muito louco. Como é que você explica você ser dono de uma imobiliária? Explica isso para quem não é da Remax, entender o que nós somos, por que você comprou esse negócio, por que você subiu neste balão que está atrás de ti. Cara, e essa pergunta é muito comum de me fazer. Christian, como assim? Eu imagino. Cara, eu vou te trazer como foi essa trajetória, tá? Quando me convidaram para fazer uma palestra em abril de 2021 para a Remax, certo. Me lembro que eu fui estudar um pouquinho, não conhecia a empresa, certo. Fui estudar um pouquinho do que era e fui fazer a palestra. Certo. Na época, acho que tinha 7, 8 corretores, né? E eu comecei a palestra e lá pelas tantas, né? Nós, na verdade, trabalhamos ali das 7 horas da noite até as 10 horas da noite na outra sede da empresa. E lá pelas tantas eu digo a seguinte frase, assim: porque o escopo dessa empresa é vender imóveis. E o Léo me interrompe, né? O Léo, que hoje é meu sócio, me interrompe e diz assim: não, tu tá errado. Nós não somos uma empresa de vender imóveis. Nós somos uma empresa de desenvolvimento de pessoas. Eu digo, cara, tá de sacanagem. Eu falar isso para um psicólogo, cara, que negócio é esse? Cara, segui e depois chamei ele, né? Eu digo, cara, me explica um pouco mais sobre essa história. Ele me contou um pouco mais da Remax, entendi. Porque ele é muito sério, né, cara? É um menino muito sério. Sim, então, sim. Eu imagino o teu susto vindo daquele guri falando isso pra você, né? Você deve ter pensado, não, esse cara tá louco. Cara, como assim, né? Como assim? Legal. E aí a gente começou a conversar e em seguida eu fechei um programa de consultoria com eles no planejamento estratégico da empresa, né, para organizar o crescimento da empresa. A empresa estava num estágio bem inicial ainda, estava com 6 meses, 7 meses, eu acho. Em agosto, setembro... Quantos anos ele era corretor de imóveis e dono de imobiliária? 6 meses. Não, senão eu não vou entender a tua loucura. 6 Porque meses. uma coisa é o Léo, filho de dono de imobiliária, nasceu numa imobiliária, já vendeu... Não, né? Vamos botar o contexto aí, né? 6 meses. A imobiliária, na época, tinha em torno de 10, 12 imóveis em carteira e uns 7, 8 corretores. Beleza, agora ficou melhor. Cara, em setembro, o Leco tinha inaugurado, o Leco da LK, tinha inaugurado a loja 2. E a gente pensou em lá fazer um benchmarking lá, né? Lá conhecer a empresa e tal. Fomos o Léo, eu e a Patrícia. Conhecer a empresa do Leco. O Léo acabou falando com o Túlio. E o Túlio pediu para dar uma passada lá na regional. E aí o Léo, numa conversa com o Túlio largou a seguinte informação: eu sei que tu tem a intenção de comprar uma segunda loja. Vai subir o preço semana que vem. Na semana seguinte é que sairia o comunicado de que a Remax tinha sido a franquia número 1 no Brasil, né? E aí o Léo veio conversar comigo e me perguntou, né? Cara, o que acha, né? De repente, vamos junto. Aí, numa conversa de 15 minutos, nós decidimos firmar uma sociedade, não numa das lojas, assim, nas duas. O Léo chamou o Túlio, firmou o negócio ali. Dia 1º de outubro de 2021, nós estávamos comunicando para o time que a empresa tinha um novo sócio. E as coisas estavam acontecendo. Então, foi assim. O que moveu? Desde o primeiro princípio? Cara, eu atendi empresa... quando eu dei consultoria, Casti, eu atendi empresa de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, Vale dos Sinos, Caxias, Porto Alegre, tudo que é segmento, cara. Tudo que é segmento. Né? De indústria de bebidas, né? De elétrica, de seguros, de monitoramento, de tudo que é segmento. De veículos, cara, fiz um trabalho que acabou saindo na revista
mundial da GM, né? Nunca vi uma cultura como a da Remax, em lugar nenhum. Nunca vi. Nunca vi uma cultura como a da Remax. Pensamento. Cara, isso me enchia os olhos, sabe? Então, quando eu conversei com o Léo lá na regional, eu via que para nós dois era um grande ponto de crescimento. Assim. Eu tenho um know-how de gestão de pessoas, né? Amo trabalhar com isso. O Léo é um exímio administrador. Ele tem um cuidado com o financeiro, com a gestão da empresa, que falou assim, cara, é um menino, o Léo tem 26, 27 anos, mas tem uma competência absurda. Adulta. Assim. É fácil trabalhar com o Léo. É simples trabalhar com o Léo. Né? Então, a gente viu ali uma fusão de saberes que seria muito legal. Nenhum de nós somos corretores. Né? Aqui na empresa a gente não vende. O nosso único... Eu digo para todo o time, eu tenho uma única chance de fazer dinheiro na minha vida. É fazendo o meu time fazer. Quanto mais gente aqui dentro ganhar dinheiro, eu ganho também. Então, todos ganham da empresa, que é uma filosofia muito vivo. Então, cara, quando se construiu essa possibilidade de nós trabalhar numa empresa que possa gerar esse crescimento, inclusive em nós, na própria empresa e no time, cara, isso foi incrível. Em nenhum momento eu deixei de ser psicólogo, como eu te falei, eu sinto que hoje, mais do que nunca, eu exerço a minha profissão. Mas esse desenvolvimento de pessoas, eu tô falando contigo aqui, cara, e as coisas estão acontecendo Eu entendo. E é lindo de ver. Então, assim nasceu isso, sabe, Cássio? Assim, ó, na época eu tive que interromper algumas coisas, né? Eu interrompi o andamento do Ser Sol, que era aquele programa, estava nascendo uma escola de desenvolvimento de pessoas, isso freou. O próprio livro, que a ideia era ter lançado antes, e aí eu percebo cada vez mais claro que as coisas acontecem no tempo delas. Exato. Nada é por acaso, no tempo delas, na hora certa, né? Eu conheci, há poucos dias a gente começou um trabalho com uma publicitária aqui, né, que vai cuidar da publicidade da empresa e vai cuidar da imagem, trabalhar a publicidade minha e do Léo, né? Então, que chegou na hora certa para atender algumas... Tudo, cara, tudo. Então, te digo assim, ó, como eu te falei, parece que tudo que eu fiz na minha vida até hoje me preparou para esse momento. Então, quando eu falo para as pessoas assim, cara, na verdade, não abandona nada. As coisas simplesmente convergiram para um momento de realização absurda mesmo. Esse dia eu estava numa palestra, só fechando, onde tinha... foi no Senac aqui. Tinha outros 3 donos de imobiliárias e eu. E foi muito engraçado, porque o pessoal falando assim, eu tenho tantos anos de mercado, já vendi tantos, eu tenho tantos anos de mercado, já vendi... E aí chegou minha vez, fui por último. E a primeira pergunta, né, que o mediador fez, Christian, quantos anos de mercado imobiliário e o que tu já fez no mercado imobiliário? Tenho 2 anos e nunca vendi um imóvel. Comecei assim, né? E claro que eu acompanho o fechamento aqui, sou eu quem faz os fechamentos de venda e tal, com o time aqui, né? Mas brinquei, eu tenho 2 anos de mercado imobiliário, nunca vendi um imóvel. Né? Agora, trabalho e desenvolvo com o time vendendo. Então, para mim, esse é a magia de tudo, sabe, cara? Não vendo, mas vendo. Né? É que, cara, o que a gente vê no mercado imobiliário é uma repetição de práticas que sempre foram do jeito que foram. Que eu não falo isso de forma pejorativa, eu não posso falar em algo que eu já ganhei dinheiro, já me realizei. Aquilo que você falou, a gente se torna aquilo que a gente já viveu, os tropeços e os acertos. Então, não é... Meu intuito citar isso não é de forma pejorativa, mas como as pessoas pensam que a imobiliária é aquilo que é fora, é difícil delas entenderem como pode uma imobiliária dar certo se os donos não são corretores, não têm experiência, não conhecem nada. Bom, então vamos lá. A pergunta capciosa para você é o seguinte: como você fez
para conseguir com que as lideranças tuas e do Léo fossem capazes de trazer pessoas do mercado imobiliário e mostrar para elas que dependem apenas delas seguirem um modelo de negócio, delas empreenderem. Qual foi o ponto de partida, ou o ponto de ignição desse negócio aí, que despertou? Hoje você tem um time muito grande, um time que tem resultados constantes. Como é que você enxergou? Quantos corretores novos e antigos você tem? Qual é a chave? Qual é o segredo do negócio? Só fala baixinho daí o segredo, para ninguém ficar sabendo o segredo. Vamos lá, cara. Hoje a gente está com 38 corretores, 140 gestões em carteira. Se eu não me engano, dia 28, 29 de junho, nós batemos o resultado total do ano passado. A gente tem 180% de crescimento em relação ao que foi feito ano passado. Tá massa, assim. Tá massa. No dia que eu e o Léo conversamos em Porto Alegre, lá ainda numa salinha pequenininha lá na regional, nós fizemos um combinado, e aqui está o segredo, que é para falar baixinho. A empresa tem 50 anos. Dá certo nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na Itália, no Zimbábue, no Congo, na África do Sul, no Japão, na Argentina, no Uruguai. Nós vamos fazer rigorosamente o que a empresa manda. Ponto. Nós não arredamos pé do modelo. Não arredamos pé. Nós não estamos investindo numa franquia que não é barata, mas pelo que ela entrega, ela se faz um investimento valiosíssimo. Né? Faríamos de novo e vamos fazer de novo, porque temos intenção tanto de renovação quanto de comprar novas franquias e abrir novas lojas. Mas a decisão o que a empresa diz é lei. Nós não flexibilizamos 1 centímetro em relação ao modelo e à cultura da empresa. Então, o quanto eu sabia do mercado imobiliário naquela época, nada. O quanto o Léo sabia do mercado imobiliário, nada. Né? E precisamos ter essa humildade de entender que se a empresa deu certo em 50 anos, por 50 anos no mundo inteiro, nós somos aprendizes, né? E esse é o processo. Então, nós entramos de cabeça para aprender. Quando o Thiago diz que vai revolucionar o mercado imobiliário, a gente acredita e estamos juntos. Quando o Thiago e o Túlio dizem que vão revolucionar o mercado imobiliário, a gente acredita e estamos juntos. Quando eu te ouvi falando que uma das frases que te fez entrar e subir nesse balão foi quando, né, e eu vi isso num planeta imobiliário que tu estava fazendo, quando tu disse assim, ó, que o Thiago falou, cara, ninguém trabalha, tu pode encontrar alguém que trabalhe tanto quanto eu, não mais. A gente absorveu isso. Eu trabalho hoje 12, 14, 16, até 18 horas por dia. A gente sabe que isso ia precisar muito de nós. O meu tempo de resposta para o meu time hoje não dá mais do que 10 minutos. A hora que for, a galera tem uma brincadeira aí que me chama a hora que for. Então, a gente mergulhou num processo de treinamento constante. A gente treina toda semana, 3, 4 vezes por semana. Mas principalmente isso, Casti. Um entendimento de que se a empresa tem uma cultura gigante e um processo muito claro, usufrui, aproveita. Então a gente não arreda pé. Eu estou lendo aqui, ó, siga o modelo. Cara, não arredamos pé. Não arredamos pé. Franquia, aquela frase do presidente nacional, né? Presidente da Associação Brasileira de Franquias, né? Franquia aproveita quem quer e reclama quem não aplica, né? Perfeito. Puta, eu acho perfeito isso. Imagina você comprar um McDonald's e começar a discutir que em Santa Maria nós vamos fazer o frango com vinagrete, porque aqui tem uma cultura do frango com vinagrete, então vamos fazer... Porra, é bem isso, né, cara? Cara, nesses 2 anos, assim, ó... Cara, eu te digo assim, tenho amor pela empresa que represento, tenho amor pela empresa que represento, pela empresa que a gente está construindo. Sei que a gente conhece muito pouco ainda da Remax, ela tem muito mais por nos dar e a gente quer mergulhar nisso, sim, ou quer subir no balão, sim.
né? Então, isso, cara, assim, hoje a gente tem, como tu falou, 38 corretores. A nossa corretora que está com a melhor performance no ano, que me mandou a mensagem há pouco, chegou aqui agora há pouquinho, e a Vânia me falando assim, ela recebeu um memezinho daqueles vídeos, não sei se eu comentei isso agora há pouco até, ou não, se eu comentei já. Comentei? Claro, porque isso eu não sei mais o que é isso, né? É isso? Isso. Aham. Cara, e quando eu vejo uma corretora que vem do mercado imobiliário tradicional e que em um ano e pouco, noutra imobiliária, fez 3 vendas, ano passado, no primeiro ano dela, quando eu estava aprendendo aqui, fez 6, 7, e esse ano já tem 16, opa, Cara, né? eu preciso te parar. É isso que eu quero entender, tá? O que você acha que fez esta... Como é que é o nome dela? Vânia. O que fez a Vânia entender isso rapidamente para estar nessa posição? Cara, assim, ó, Sacanagem, hoje... né? Você vai ter que falar por ela, né? Pois então, Sacanagem, mas vamos lá, se vira nos 30. hoje para ela teve uma virada de chave, tá? E ela traz isso, assim. Que foi... Ela entrou e ela questionou bastante o processo. E ela mesma diz, então eu posso falar isso. É isso, É, é isso. Ela questionou, mas o que ela fez? cara, quando ela viu que a gente não arredava a pé, e ela percebeu, e teve um momento de percepção, e ela traz isso, que ela falou assim, Vânia, ela falando com ela, tá? A vida inteira tu fez do teu jeito, tu sempre quis algo que tivesse um modelo e uma direção, agora tu tem e tá questionando. Cala a boca, baixa a cabeça e trabalha. Isso ela falando que foi dela com ela, tá? Que legal A isso. partir do momento que fez isso, decolou. Mas, cara, decolou Que com legal. força. Cara, Então, tá aqui na minha frente a Carol, né? A Carol, eu acho lindo o percurso da Carol. Lindo, 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 lindo. Também veio do mercado tradicional. A Carol, ontem, a gente estava conversando e ela estava me falando da diferença que ela enxerga, né, de velocidade, de ritmo, de parceria dentro do mercado, e que ela não se vê voltando, trabalhando de novo no mercado tradicional. Mas, cara, a gente, enquanto gestores, precisa entender que este corretor vai ter um tempo de maturação diferente do que quem vem cru, do que quem está começando, e a gente precisa entender isso, que ele vai questionar, que ele vai contrapor, que ele vai... Faz parte do script, do Faz roteiro. parte do script. Né? E entender que ele tem o tempo dele de maturação. E se isso acontecer, cara, bem, voa. A Carol foi a nossa campeã do trimestre. Do segundo trimestre do ano ali. Então, cara, eu sou sacana de fazer essas perguntas porque este podcast tem uma pretensão, não tenho vergonha nenhuma de dizer, uma pretensão de ser assistido pelas pessoas que estão fora da nossa empresa. Eu acho assim, ó, existe uma frase que eu gosto muito do Thiago. O Thiago falava isso no primeiro ano. Quando eu comprei a franquia, imagina, em 2017 para 2018, ele falava assim, a Remax não tem que provar nada para ninguém, Castione. Bota isso na tua cabeça. Não fique provando nada para ninguém, que a Remax não precisa provar nada para ninguém. A gente conhecendo o Thiago, a gente sabe que não é a arrogância dele. A gente sabe que não é. Eu e você sabemos disso. Mas quem é de fora, não conhece o Thiago, pode pensar que isso é uma arrogância. Mas o que eu queria neste podcast, e hoje tu está falando, é deixar claro, é que a gente não é nada sem os outros. Primeiro ponto. Nós não vamos ter sucesso se nós não tivermos outras pessoas para resolver algo para elas. Nossa, então, para começar, se já existe sucesso com outras pessoas, quem somos nós de questionar uma empresa de sucesso? Nós temos que vamos fazer e vamos ajudar as outras pessoas. Eu acho que o maior ganho deste meu programa será para essas pessoas de fora. Vamos fazer uma brincadeira.
olhar o olho mágico da nossa vida como se fosse um olho mágico ao contrário, né? Porque o olho mágico está na sua casa para você enxergar fora. Se você estiver fora e olhar um olho mágico, você vai ver uma imagem totalmente distorcida, você não vai conseguir enxergar dentro da sua casa. Concorda? O que eu acho que eu tenho a pretensão deste programita aqui é fazer com que as pessoas possam de verdade ficar olhando para a nossa empresa, para a nossa cultura e entender o seguinte: então é isso aí, é de verdade esse negócio. E eu acredito que ao longo do tempo as pessoas não vão mais conseguir explicar a corretagem. Eu não consigo mais. Hoje eu atendi uma pessoa de manhã, eu não consigo mais explicar a corretagem. Eu não consigo mais explicar a corretagem. Eu não consigo mais dizer o que um corretor faz. Eu não consigo. Seron, tu tem essa grande vantagem, você não participou disso. Então você ia saber o que falar. Eu não sei mais o que falar. Não, eu não quero que tu fale da Remax, eu quero falar de corretor. Como é que é? Da tua visão corretora? Cara, na minha visão, eu não consigo mais te explicar. Louco, né? Louco, né? Meu, nós estamos chegando, caminhando na curva, nós vamos começar a curva, a galera já está começando a querer comemorar o final do campeonato, eu preciso te fazer umas perguntas chaves, tá? Qual a mudança e ajuste mental você indica para um cara que é do mercado imobiliário tradicional, está infeliz, está insatisfeito? Qual a mudança? Eu sei que trabalho numa Remax próximo de você, eu sei, mas antes disso, tá? O que você gostaria de falar para este cara ou para essa mulher? O que você deve abrir a sua cabeça? Qual parte principal você gostaria de indicar? Sabe que uma das coisas, uma característica humana, todo mundo adora falar em mudança, né? Todo mundo adora falar que tem que mudar, mas poucos têm coragem de mudar, né? Certo. Lá em São Borja, lá na fronteira, tem uma frase que é muito legal, assim, que diz que coragem não é que nem sujeira, que se agarra em qualquer corpo. Então, cara... Eu adoro essas frases. Porque daí tu nunca mais vai esquecer. Então... E a sujeira não é sujeira, mas tudo bem, eu entendi. Todos aqui entenderão. Cara, precisa coragem, brother. Assim, ó, precisa força, precisa empenho, né? Empenho de energia, de vontade, de vitalidade. As pessoas querem um resultado diferente, mas é clichêzaço que eu tô falando, tá? Fazendo as mesmas coisas não vai. Não. Tu tem a oportunidade, isso que para mim, e quando eu falei, até eu fiquei pensando depois, assim, quando eu falei que a gente não questiona o modelo, não é um olhar cego, né? Mas, cara, é simplesmente a percepção de que, porra, 100 e tantos países, cara, culturas absurdamente diferentes, e tu tem algo que funciona dessa forma, experimenta. Quando a gente chegou em Santa Maria, Cássio, assim, eu peguei logo no início ali, mas falava em parceria, tinha muita gente que dava risada. A frase que eu ouvia mais era assim, cara, isso não vai funcionar aqui. Eu ria por dentro daí, né? Funciona em tudo que é lugar, mas aqui não. Né? A gente é diferente, né? Em 2, 3 meses atrás, nós tivemos a alegria de receber numa reunião de sexta-feira aqui, e eu posso citar um nome, o time todo da Imobiliária Hanover. A nossa reunião de sexta-feira, junto com o time da Imobiliária Hanover. Alguns dias depois, nós fizemos uma primeira rodada de negócios, onde os nossos corretores estavam apresentando gestões que a gente trabalhava, ou seja, vendedores, e eles vieram com relação de compradores. E fizemos venda após essa reunião entre as duas imobiliárias. E vamos fazer uma segunda rodada de negócios agora no próximo mês. Então, entre duas imobiliárias. Nós temos uma imobiliária Select aqui perto, né, do Leonardo Ilha, que faz um belo trabalho. Outro Leonardo, não é meu sócio, que a gente está compartilhando carteira, cara. Eles têm acesso à nossa carteira. Imobiliária modelo, né, toda segunda-feira de manhã, a Patrícia manda a relação dos nossos imóveis para eles lá, para trabalhar. Isso é incrível, mas essas pessoas precisam entender que, cara,
eu não preciso fazer sucesso sozinho, como tu falou. Exatamente. Tu cresce e eu cresço junto, brother, entende? O processo é muito mais... Ó, o dinheiro está circulando entre duas empresas, é bom para Se você não se despir dos seus egos, das suas aparências, você vai estar sempre com uma roupa antiquada, velho. Cara, então assim, quando a gente vê que o jogo é muito mais fácil, muito mais fácil quando tu joga em parceria, quando tu constrói junto. Eu costumo dizer assim, eu e o Léo esses tempos fomos num lançamento aqui e tu percebe os movimentos, né, cara? E é muito engraçado porque assim, ó, as pessoas olham a Remax ainda, né? Algumas imobiliárias olham a gente como concorrente, como... Cara, há um ano e meio, há 2 anos atrás, quando a gente tinha 10, 15 imóveis na carteira, não fedia nem cheirava, né, Cássio? Debochava. Agora nós temos 140. Opa, nós vamos terminar o ano com 200 imóveis na carteira. Opa, esses caras estão incomodando um pouquinho, entende? Então, e a gente foi num evento que tava todas as imobiliárias lá e o pessoal nos olha meio como um concorrente. Na hora que tu chega, olha meio diferente, né, cara? E aí, lá pelas tantas, nós estávamos numa roda com corretores de outras imobiliárias, assim, donos de outras imobiliárias, e entrou o assunto assim, porque eu estava vendendo tal imóvel, acabei, quando me dei conta, já tinha sido vendido. Fui eu que vendi, então foi tu que me tirou a venda, porque papai... E os caras olham a gente como concorrente, né? Porque a gente pega o imóvel, convida eles para vender junto. Mas eu não tiro de ninguém, ao contrário, né? Eu coloco para todo mundo. E quando as pessoas entenderem que este é um modelo onde não existe perdedor, Exatamente. Não existe perdedor, ninguém perde, todo mundo ganha. Exatamente. Mas para isso precisa realmente... que ninguém faz conta do tempo, Seron, ninguém faz conta do tempo. O que mais se perde no mercado imobiliário é tempo. Ponto. Se a frase mais famosa do mundo é tempo é dinheiro, como é que alguém pode achar que nós estamos fazendo alguém perder? Se nós estamos fazendo ganhar tempo. É que as pessoas que, normalmente, a maior parte das críticas vem das pessoas que são ignorantes ao nosso processo, não tiveram a humildade ou a coragem, como tu falou, de tentar sentar, desarmar, como diz no interior, né? Deixar as armas na porta, lá no bailão, lá, largar a faca, lá, o revólver, e vamos dar uma conversada, vamos tomar uma cerveja. Cara, em tese, é simplão, né? Se todo mundo organizar, todo mundo sai bem, né? Aquela frase, aquele meme que nós não vamos falar. É o meme que eu não posso falar. Vou ser censurado. 3 perguntas finais, e aí eu juro que nós vamos acabar. 3 perguntas finais. Primeira, você pode falar o nome do teu livro e brevemente o que ele é? Ou não pode? O problema é o brevemente. Cara... Essas 3 perguntas finais podem levar umas 3 horas para responder, então. Vamos lá. Brother, viver é inteiro. O nome do livro é inteiro. Viver é inteiro, porque a vida não é pela metade mesmo, né? Não é nem em pedaços. Sabe que ele surgiu de uma percepção, né? Já jogou Imagem e Ação, Cássio? Já. Imagem e Ação tem 6 na cartinha ali, né? Objeto, pessoa e animal, lazer, filme, esquecem lá, todos, e tem a palavrinha ação. Todas as palavras na ação são verbos. Terminam com ar, e ir, né? Assim, tem um único verbo na língua portuguesa que é impossível demonstrar no imagem e ação. Um único verbo da língua portuguesa que é impossível demonstrar no imagem e ação, que é o verbo tentar. Né? Demonstra que nós vamos tentar fazer um podcast. Não, é impossível. A hora que tu demonstra que tu vai me alcançar um copo, ou tu alcança, ou tu não alcança. Tu não tem como demonstrar o tentar. Tentar é uma curva cerebral para semana que vem. Nem me espera. Eu já dei a desculpa prévia, entende? Então, e aí, cara, jogando imagem e ação, eu me lembro que eu percebi muito essa relação do verbo, da ação mesmo, sabe? E a gente pode olhar a vida como substantivo, né? Que tu contempla, que tu qualifica, a vida é bela, a vida é isso, é aquilo. Ou a gente pode olhar a vida como viver, verbo, que tem ação. E a vida pressupõe verbo, né? Pressupõe que a gente verbalize a nossa existência.
né? Então, o viver inteiro é verbo, realmente, ele começa com um verbo para que tu verbalize a tua existência, né? É um convite olhando para a natureza que somos, é uma relação muito forte de percepção de natureza. Eu me lembro de uma viagem com um amigo, prometo que vou ser rápido, tá? Não, pode falar, estou com tempo para ti. Cara, se eu como uma banana, Certo. essa banana deixou de existir? Mudou de forma. Certo. Né? A partir de agora, forma Christian. A gente vive num planetinha que tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, e nesses 4 bilhões e meio de anos, a mesma composição aqui dentro. As coisas mudam de forma. Né? E esse planetinha tem uma natureza. E se eu entendo que eu não faço parte da natureza, mas eu sou a própria natureza, e o Castione também é, então eu, ao mesmo tempo que sou diferente do Castione, sou idêntico ao Castione pela natureza que somos, não que estamos. Entende? E aí eu percebi que quanto mais eu sei de mim, mais eu sei do Casti. Certo. E mais eu sei porque reconheço a minha natureza e também reconheço a tua. E isso facilita tudo na vida. E o livro versa sobre isso. Puta, né? Que legal. Versa sobre... Legal. Você vai lançar ele quando? Já tem data ou não? 23 de setembro. Ah, você falou já. 23 agora, né? 23 agora de setembro. Vai ser aonde o lançamento? Cara, tanto a editora quanto a minha publicitária, a Dani, estão vendo isso. Acredito que aqui em Santa Maria, sim. Em Porto Alegre, talvez. Estão vendo o local. Cara, pensei nisso e acredito que sim. Acredito que sim. Possivelmente outubro daí. Cara, eu adoro ler. Eu acho que ler é uma coisa fundamental. Eu trabalhei numa empresa uma vez que eu não podia entrar, não podia passar na frente. Eu não posso passar na frente de livraria até hoje, que eu compro livros. Cara, é um problema para mim. E tive que me desfazer, inclusive, porque começou a estragar a prateleira, começou a vergar. Eu comprei um MDF mais largo e o cara disse, não vai vergar. Vergou, ficou um horror. E, cara, eu vi uma vez um cara perguntar para mim assim, por que você compra tanto livro? O que você vai ganhar de dinheiro comprando esses livros, né? Aí eu falei, cara, é que para algumas pessoas ler é uma perca de tempo. Aí ele falou, exato, é uma perca de tempo. Sabe quando eu fiz de propósito e o cara entrou? É uma perca de tempo. Eu digo, cara, eu não entendi. Então vamos lá, cara. Ler, quando a gente vê livrarias fechando, grandes livrarias fechando, a gente fica triste num país como o nosso. Eu vi ontem um podcast do Clóvis de Barros Filho, que ele disse que ele esteve numa cidade na União Soviética, antiga União Soviética, que o nome das ruas da avenida, o nome do aeroporto era um nome muito engraçado, que eu não vou falar agora aqui, o nome parece pornográfico, e ele quis entender o que era o nome pornográfico, ele botou. Era uma poetisa famosa. Aí ele brincou assim, gente, os caras dão o nome do aeroporto da poetisa, dão o nome da avenida principal da poetisa, e nós não damos o valor. Então eu acho que você falar em livro, escritor, cara, é muito legal. Esse é um papel social que você fez. Jogar no papel aquilo que você estava dentro das tuas cacholas e vamos botar para o mundo e alguém vai ajudar. Para variar, vai ajudar alguém, né? Isso é muito legal. Para mim é um prazerzaço. Tá sendo... Agora, olha a pergunta mais canina de todas, tá? Além dessas histórias, psicólogo, palestrante, escritor, palhaço, broker, franqueado da Remax, o que mais você tem vontade de fazer que você ainda não fez? Ir para a Lua. Ir para a Lua. Fato. Vou ir. Então tem uma notícia boa, cara. O Akram, o programa que já teve, ele queria ser piloto de caça. Então vocês têm que combinar. Vocês juntos podiam. Ele vai ser o piloto e tu vai para. Cara, é mesmo, é isso, cara, Fato.
Sabe que o Elon Musk lá está falando que possivelmente na segunda metade da década de 30, né, vão ser possíveis as viagens com um custo aproximadamente um pouco abaixo de 100 mil dólares. Normal, sim. Né? Eu digo, cara, 100 mil dólares, né? A segunda metade da década de 30, eu tô com 48 anos, vamos falar daqui a 12 anos, 60 anos, cara, vou estar inteiraço. Tudo certo. Tu imagina, cara, eu viajo, eu pego a estrada para viajar, assim, quando eu viajo de noite, uma coisa é tu olhar para o céu à noite na cidade, outra coisa é tu olhar para a estrada quando não tem luz, né? Certo. Cara, eu me admiro porque é uma dimensão que a gente não tem noção, né, Casti? E eu acho que isso... eu estudo um pouco de astronomia, né, já há alguns anos, assim, estudo bastante. Antes de fazer psicologia, eu fiz biologia, tá? Então, e desde lá eu estudo física, gosto bastante de física mesmo. Eu estudei bastante sobre Einstein, sobre teoria da relatividade geral, né? Esses tempos estava lendo ali Heisenberg, que fala sobre a origem da mecânica quântica, não essa física quântica furada que a galera criou aí hoje, sabe? Então, mas esta relação com o universo me encanta. Então, quando eu falo ir para a Lua, as pessoas olham como brincadeira. Cara, para mim isso é absurdamente sério. Não, entendi. Se eu tiver a oportunidade, e eu vou fazer de tudo para construir essa oportunidade, cara, é certo que eu vou estar lá. Vai ser. Como diria o R.E.M., if you believe, you put a man on the moon. Como disse o R.E.M., né? O Mike Stipe. Cara, falando em Lua, coincidentemente ou não, nada é coincidência, o Brian Buffini, né, o escritor aquele, o nosso querido mentor da Remax agora no Brasil, fazendo curso aqui, o Brian Buffini, não sei se tu sabe dessa história, ele é o responsável pelo Neil Armstrong ter dado entrevista. Não sabia. Ele ficou não sei quantos anos, ou meses, ou anos, mandando bilhete pedindo para ele, pelo amor de Deus, eu queria falar contigo, eu quero te entrevistar. E o Neil Armstrong não dava entrevista para ninguém. Um dia ele respondeu um bilhetinho do Brian Buffini, devolveu e disse assim, o senhor não vai parar de insistir, não é? E ele assim, isso, exatamente, não vou parar de insistir. Eles se conheceram, ele apresentou para a família dele, para o pai do Brian Buffini, que adorava a Lua, adorava as histórias, adorava o espaço, bem como tu. E o Neil Armstrong ficou amigo dele, confiou nele, gostou. Quando ele topou a entrevista, vai ser gravado, topou, tá tudo certo. O Brian Buffini foi embora. Ele disse assim, só tem um detalhe, tá? Que essa entrevista vai ser ao vivo, né? Que eu te falei, mas vai ser num evento, tá? E você já aceitou, então agora não... E vai ter 2.000 e poucas pessoas. Então, eu vou te mandar, me cobra, te mando no YouTube, tem essas entrevistas dele, do Brian entrevistando o Neil Armstrong, e eu vou te contar um segredo. Perguntaram para ele o que você acha que fez tanta gente diferente no projeto da NASA? O que será que você acha que foi o responsável para ter dado certo essa coisa do homem ter na Lua, com tantas histórias tristes que aconteceram antes de morte, de tentativa de voo, que as pessoas morreram? O que você acha que foi aí a resposta dele? Ele falou, Brian, foi muito fácil. O objetivo é que do mais simples trabalhador lá, usineiro, do cara que fazia, costurava, o cara que construía, o cara que se ferrava, todos eles, todas as noites, eles sabiam que quando eles iam para casa e olhavam para a luz, diziam assim, cara, eu sou responsável para fazer o cara chegar lá. O objetivo era visível por todos os engajados no negócio. Cara, que melhor exemplo de meta para ser cumprida? Objetivo visível, difícil, mas visível, tá lá. Nós estamos vendo. E, cara, a entrevista dele é emocionante, foi a melhor entrevista. Depois escreveram um livro dele, ele liberou tudo por causa do Brian Buffini, que era fã do cara, né? Você deve ter visto o filme dele, então, né? Vi, é sensacional. Cara, filme espetacular.
Cara, que legal essa tua resposta. Adorei a tua resposta. Agora, a última pergunta, que é a seguinte. Se você pudesse escolher uma pessoa qualquer famosa do mundo, que está viva ou já não vive mais, que você adoraria conhecer, tomar uma cervejinha, tomar um vinho, ou um café, um chimarrão, quem que você gostaria de escolher, Seron, e pudesse explicar por que você gostaria de conhecer essa pessoa? Eita, porra. Sabia. Essa é a ideia. Cássio, me vem... Eu te falei, sou apaixonado por pessoas, né, cara? E eu gosto de quem realiza, assim, eu acho massa quem se atreve, assim. Por exemplo, eu apresento os estudos de mercado aqui, né, com o time, né? Normalmente quem começa na empresa, eu apresento os estudos junto até ele poder andar junto. E para apresentar os estudos eu fui entender, estudar um pouco sobre a empresa e tal. É lindo ver a história do Dave Liniger. Puta, sentar com ele 10 minutos seria um prazer. Eu admiro o que o Peixoto fez no Brasil, sabe? Te falei, ter o Peixoto no prefácio do meu livro, cara, é uma alegria monstra ter conversado com ele. Então, acho isso assim, poder ir numa convenção em Vegas, e realmente isso é um objetivo para ontem. E se lá tiver a chance de ter 5 minutos de bater um papo com um camarada que criou tudo isso, cara, 140 mil pessoas, quantas vidas impactadas ao longo dos últimos 50 anos, porra, né, deve ser algo mágico, assim, sabe? Então, hoje quando, por exemplo, aqui, ó, eu tô olhando aí atrás de ti, tem um balão, aqui também tem, né, e eu olho, né, a Vânia que tá ali sentada conversando com o Crachá, o Matheus, que acabou de passar aqui com o crachá com o nome da Remax, o Diego e a Carol que estão ali, o do meu que está aqui. Aqui, ó. Impressionante, né? Mas isso uma pessoa um dia pensou. Exato. Então, puta, isso me fascina, sabe? Então, foi o primeiro nome que me veio na cabeça, sabe? Não tem resposta certa e errada. Se pudesse sentar... Todas as respostas que até agora deram nesse programa... elas são especiais. Hoje seria assim, se que me perguntou assim, Christian, quem? Eu digo, cara, se eu tivesse a chance de desejo ter 10 minutos aí de bater um papo com um camarada, e aí tu me perguntas, cara, o que tu ia perguntar para ele? Puta, eu digo, cara, só me fala um pouco do que tu quiser aí, sabe? Assim, eu entendo perfeitamente. Eu te entendo perfeitamente, entendo perfeitamente. Porque a gente gosta das pessoas, então a gente gosta dos tombos, né, cara? A gente gosta de saber os tombos, a gente gosta de saber como que ele se levantou, a gente gosta de saber as adversidades, porque nos torna mais humanos e mais parecidos, né? A gente só vê o sucesso, a gente só vê a vida instagramável das pessoas, mas, cara, é um bando de porrada que o cara levou. O próprio Brian Buffini brinca que não confio em generais sem cicatrizes, né? Cara, é bem isso, né, velho? Tia, tua resposta foi legal. Eu queria te dizer que foi uma sacanagem o teu programa, porque normalmente com uma consulta leva-se 45 minutos, né? Então, nosso tempo, ficamos aqui, continuamos semana que vem. Eu acho que nós passamos do tempo. Que hora é, brother? Uma barbaridade. Eita, porra. Não é? Eu quero te dizer, cara, que foi nota 10 o papo, te dizer que o sucesso que vocês começaram a construir em Santa Maria vai ajudar demais as demais Remax próximas de ti. Espero que tenha ajudado pessoas em todos os lugares que esse programa atingir.
Você falou que a tua equipe tem 38 pessoas. Cabe mais gente aí? Se tem vaga para alguém aí, hein? O que tu acha? Eles vão te receber... olha a pergunta. Tem 38 pessoas. Esses 38 gostariam de ter mais colegas ou eles vão ficar bravos se tiver mais? Posso chamar alguém para ajudar a responder? Pode, aqui? deve. Vânia, Diego, Carol... Deve chamar. Vocês podem vir aqui um pouquinho, Gabi, rapidinho. Eles vão ficar tudo com vergonha. Sacanagem. Faz tua pergunta para eles, por favor. Preciso de um minutinho. Rapidão aqui. Pode pegar o note, virar, fazer o que você quiser, viu? Tá filmando mesmo? Olha aqui assim. Vocês conhecem essa figura? Sim. Oi, bonitão. Tudo bom? Bem, Ele vai te fazer uma pergunta para vocês. O Cast me fez uma pergunta aqui que eu transfiro para vocês. Assim. Tem espaço para mais corretor aqui? Sim. tem bastante. Cabe mais gente aqui? Sempre cabe. Como é que vai ser recebido? Vocês acham que entrasse mais pessoas aí ia ajudar vocês ou ia atrapalhar vocês? Ajudar bastante. Ajudar, divulgar os imóveis, né? Trazer mais gestão, sem dúvida. Tem que semear mais ainda o modelo. Sabe que ontem, eu acho que ontem tu postou uma coisa na internet, no Instagram bem legal, tua, e eu falei eu tinha falado para uma colega sobre a Remax, eu peguei a tua postagem e mandei, é isso aqui que ele escreveu, é isso O que eu escrevi? Ela me compromete. Que foi? Não, você sabe, assim, uma foto legal tua, tu estava sentado, assim, no sofá, assim, tava bonitão, assim, não é isso? Coisa da Carolina aqui, ó. A gente faz os markets aqui. Foi tu que tirou a foto dele? Não, ela que deu a ideia, daí o nosso retratista aqui que fez. Ah, peraí, uma colega deu uma ideia? Não, tô entendendo. É isso Não, é que mesmo. a gente... Aqui a gente trabalha em equipe, sabe aquela história da equipe? Aí tem um dia que a gente pega para fazer umas fotos, fazer um marketing bacana, né? Dar uma parecida. Eu não sei se tu viu o vídeo que eu coloquei no meu Instagram das vendas que eu fiz mês passado. Quem fez foi ela. Que legal. Gente, valeu. Eu tava falando que o tempo passou muito rápido com ele. Esse cara tá me aguentando aqui desde as 2 horas, eu acho, né? Que a gente começou, né? Tu já tomou a cerveja dele, Cristiano? Ainda não. Eu tô esperando até hoje. Nunca mais me respondeu no Instagram. Nós vamos lá. Se quiser tomar minha cerveja, vai ter que vir aqui na minha loja com a minha equipe aqui tomar assim. Dia 28 a gente vai estar indo. Então, Vamos lá. beleza, demorou. Tá respondido, acho, né, Cristiano? Não. Cast, Bom TV, cara. Um abraço aí, sucesso. Beijão pra Logo a vocês, gente se parabéns. encontra. Obrigado. Cast, Valeu, cara. tem espaço, sim, para quem tem vontade de construir. Que legal. Sabe, cara, assim, ó, temos uma casa linda, um time que eu sou apaixonado. Essa cultura de trabalhar junto, construir junto é muito forte. Então, cara, a Remax Noble aqui está de portas abertas. A gente vai chegar a 80 corretores aqui em Santa Maria. Escreve. Legal. Que Vamos legal. chegar. Tem espaço. E na Rocket? Como é que eu faço para me mudando para Porto Alegre? É a mesma coisa. O time daqui recebe, quando eu entrevisto uma pessoa, um candidato, eu fico tentando imaginar isso no mercado tradicional. Vem os caras falar, eu vim trabalhar aqui. Isso é tão legal, né, cara? Cara, vou te trazer aí, tá? Acho que foi final do ano passado, foi em março desse ano, não lembro se foi no FIC, o FIC é, né, a formação inicial de corretor da nossa empresa. Eu não me lembro se foi no de março ou no de dezembro, que a gente foi com umas 8 ou 9 pessoas aí, e o time foi um dia antes. E eles queriam visitar algumas imobiliárias, eu falei, cara, visitem a Rocket, visitem o carro. Sim, foi aqui no verão, o verãozão, claro, essa turma veio aqui. E aí o pessoal passou, acho que uma manhã contigo aí, né, cara? Tu tem fãs aqui. Que O legal. pessoal voltou de lá apaixonado pela cultura da tua empresa, pela forma como tu trabalha, pelo time que tem. Então é massa essa troca. É que nós olhamos para a Lua, né, cara? Pegando o Neil Armstrong, a gente está sempre olhando para o mesmo destino, né, cara? Então, galera aqui, o pessoal que foi até aí, e seguido vem, assim, nos nossos treinamentos, vem do dia contigo aí, né, do momento contigo aí.
Velho, eu queria te dizer mais uma vez que foi demais de bom. Te agradecer demais. Adorei. Eu espero que esse programa sirva para te ajudar a alavancar mais o teu negócio. Eu espero que sirva para ajudar na venda do seu livro e, quem sabe, para ajudar mais pessoas a viver e respirar nesse nosso negócio maluco chamado Remax. Que Velho, canta. muito obrigado, viu? Obrigado de coração. Casti, eu que te agradeço, assim, foi uma delícia, foi um prazerzão, me divertir, né, bem que tu falou, eu acho que a gente ficou aqui 1h30, a gente começou, né, eita, mas, cara, eu já te falei o quanto eu te admiro e para mim o papo contigo é sempre um aprendizado, um crescimento, uma alegria, graças pelo convite, de verdade, assim, tô sempre... igual. Pô, tu sabe que é difícil escolher convidados, sabe? Vou confessar em público. Todas as vezes que eu estou fazendo a minha relação dos convidados para os programas, para não ficar uma correria, para gravar com calma e tal, eu fico sempre... Puxa vida, tem tanta gente que eu gosto. Por exemplo, o Léo, né? Não ter convidado o Léo e convidar tu, não é nada pessoal, Léo. Mas tu me entende, é difícil. Se eu tiver que escolher, eu vou dar vontade de escolher todo mundo. Só que assim, eu acho que tem algumas pessoas-chave que vão representar outros serão. Entendeu o que eu quero dizer? Existem vários caras iguais a você, que eram de um outro setor, que eram de uma outra viés da tua profissão e que se encontraram na nossa empresa. Então, eu espero que tu sirva como modelo de pessoas que podem estar aí querendo algo mais e não sabendo o que fazer, e que veja o teu programa e fala, cara, eu vou mudar minha vida igual aquele gaúcho fez. Então, eu espero que esse seja o tagzinho do nosso bate-papo aqui. Tá, não conheço, e fecho dizendo isso, não conheço e atendi, cara, dezenas de empresas de tudo que é segmento. Nunca vi algo, uma cultura tão forte e tão bela quanto a nossa empresa, quanto a Remax. Nunca vi. Me encanta. Graças, Casti. Meu caro, muito obrigado. Dá um beijo na tua turma e sucesso e muita coisa boa no teu livro. Terás uma venda certa em Porto Alegre, vai aumentar o faturamento com a venda minha aqui. Vou fazer um Pix ou um Pish, como eu falo de brincadeira. Valeu. Tudo de bom. Saúde, sucesso, você é um cara nota 10. Obrigado, viu, cara? Graças, brother. Obrigado, velho. Valeu, tchau. Tchau.